Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 4. Eu quero falar sobre a igreja cultural. João capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: Porquanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais discípulos do que João, embora o próprio Jesus não tenha batizado, mas os seus discípulos, e ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Então ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu ao seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se assim junto ao poço, e era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Então Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar água do poço, é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, e qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tivesse 5 maridos, e o que tu tens agora não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde o homem deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem, e que nesse monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura como tais adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E a mulher disse: eu sei que o que vem do Messias, que se chama o Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. E Jesus disse-lhe: eu sou o que fala contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum homem lhe disse: o que procuras? Ou por que falas com ela? A mulher então deixou o cântaro. Repita comigo: deixou o cântaro, e foi no caminho da cidade e disse aos homens: vinde e vede, um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é esse o Cristo? Pule comigo agora para o 39. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher, que testificou, e ele disse tudo o que tinha feito. 42. E diziam à mulher: já não é mais pelo que tu disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que ele é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Curve sua cabeça. Pai de graça, nós te louvamos por esta noite, te agradecemos por esse ambiente, louvamos a ti na beleza da tua santidade. Tu és o Senhor das nossas vidas.
Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos em torno do Teu trono, estarmos reunidos em volta daquilo que é importante e que é prioridade para o Seu coração. Nos dá, Senhor, a habilidade de caminharmos por essas águas. Reconhecemos que humanamente somos limitados, falhos e imperfeitos, porém o Senhor, que habita em tudo e em todos e que está neste lugar, nos capacita para acessarmos esses lugares no Espírito, em nome de Jesus, amém. A mulher samaritana, uma das passagens mais intrigantes e talvez um dos textos mais bem decorados por todos nós que somos crentes em Jesus. E eu gostaria de fazer algumas pontuações em relação a esse texto. E essas pontuações, elas vão construir para nós um trilho, um caminho, para nós edificarmos aquilo que precisamos construir nesta noite. Quantos me entendem? Então eu preciso muito da sua atenção, eu preciso muito do seu coração, eu preciso muito que você esteja anelado comigo no Espírito, para que nós não venhamos perder a forma daquilo que Deus deseja moldar em nós nesses dias. Nós estamos descendo como se desse a casa do oleiro, estamos sendo esmiuçados, esmagados, e a partir desse processo em que nós estamos sendo desconstruídos, a imagem do próprio Deus, a imagem do próprio Cristo, ela é gerada em nós. Nós desenvolvemos então a semelhança do Pai, desenvolvemos a imagem do Filho e recebemos o sopro de fôlego do Espírito de vida. Versículo 4, no capítulo 4, no versículo 1, diz que os fariseus, repita comigo, fariseus, ouviram que Jesus, repita comigo, Jesus, estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. Diga comigo, João. De fato não era Jesus que batizava, e sim seus discípulos. Somente nesse versículo eu vejo 3 grandes movimentos transicionais no reino do Espírito acontecendo, e que nós precisamos estar com a nossa mente do Espírito, a mente de Cristo, anelada para conseguirmos compreender. A primeira delas fala sobre uma estrutura religiosa farisaica, ou seja, eram os fariseus que estavam perseguindo Jesus, o que condena o espírito da religiosidade, que nada mais é do que uma velha, antiquada maneira de nós enxergarmos a Deus, a Cristo e a manifestação do seu Espírito. Agora, eles não entenderam o tempo de sair de determinados rituais, de determinadas práticas, de determinadas liturgias que já não tinham mais sentido ou não tinham mais efeito, e eles entendiam então que a aproximação com Deus aconteceria por intermédio da força do seu próprio braço. Depois nós temos João, o Batista, um grande precursor, como disse aqui o apóstolo Juscelio, que pavimentou um caminho para a volta, para a chegada do Messias, para a vinda do Messias, para a manifestação do Cristo. E ele realmente entendeu o tempo de transição, porque ele soube quando entrar e quando sair. Nós precisamos nesse tempo de homens e mulheres que compreendam os tempos e as estações, que saibam o tempo e o modo, e saibam quando acabou um determinado ciclo na sua vida e quando Deus está colocando os seus pés numa nova dimensão espiritual. Talvez você não entenda, mas Deus tirou você do Egito, de um pensamento escravagista, faraônico, onde você era literalmente um nada, e Ele passou você por um processo de deserto, onde você foi esvaziado de você mesmo, e agora circuncidado, Ele te dá o direito a acessar as campinas de Canaã, a terra deleitosa que mana leite e mel, o lugar da plenitude das delícias. Mas isso tem a ver com a nossa mentalidade
verdade com o nosso coração, a maneira com que nós estamos nos aplicando para fazermos a mudança de termos, a mudança de ambientes proféticos. E o que Deus tem me falado nesses dias é justamente o fato de que Ele está nos mudando de biosfera, não apenas de ecossistema. Ele está mudando a maneira de nós nos nutrirmos daquilo que nós bebemos, daquilo que nós comemos, de como nós nos comportamos, de como nós vivemos. Mas isso não será apenas uma mudança exterior, porque Ele não quer uma mudança comportamental, Ele quer uma mudança radical de natureza, de dentro para fora, que seja no nosso interior. Porque de nada adianta nós transformarmos o homem exterior quando o homem interior ainda está padecendo com a velha natureza, está preso à velha natureza, está vivendo segundo os rudimentos da carne. Não adianta quantos inputs você vai receber na sua mente, não adianta quantas mensagens você vai receber ao seu coração, se o seu espírito, a matriz de todas as coisas, ela não for reativada pelo novo nascimento da água e do Espírito, e você tiver o acesso ao reino de Deus, todas essas coisas são perdidas a partir do tempo e não se mantêm. Nós precisamos chegar nesse lugar, porque de repente, no meio de tudo isso, chega Jesus. Repita comigo: Jesus. Que nome doce. E Jesus estabelece uma nova ordem, sob a luz de um novo pacto entre Deus e os homens. E algumas vezes, nós estamos vivendo na nossa vida um padrão de religiosidade farisaica, onde nós vivemos determinados dogmas, estamos formatados em determinados pensamentos que nos neutralizam. Outras vezes nós somos como João, nós estamos sendo usados para um período de transicionamento, mas nós precisamos aprender a como fazer o transicionamento, porque muitos de nós não queremos perder a cabeça por conta daquilo que precisamos liberar como verdade para esse tempo. Não sustentamos o teor da mensagem que carregamos, com medo de que as nossas cabeças sejam arrancadas pelo espírito da manipulação e do controle. Mas esse é o momento de nós estabelecermos as estacas, os fundamentos, os rudimentos, a pavimentação, porque Ele está voltando, e Ele precisa de uma geração que entendeu o tempo e o modo e o transicionamento, e está preparando esse caminho. E qual é a grande chave aqui? Está no versículo 5, ele chega a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Eu não sei se você sabe, mas a palavra Sicar no original, ela significa falso. E quando eu falo de falso, eu não estou falando de um problema de caráter, eu não estou falando de desonestidade, eu estou falando de uma fraude, eu estou falando de uma corrupção, eu estou falando de uma perversão, eu estou falando de uma versão tão parecida com a verdade que ela é capaz de nos enganar. Esse é o teor da palavra Sicar. Parece de alguma maneira que aquilo tem um efeito positivo na sua vida, mas quando você mergulha profundamente para entender as raízes que motivam aquele movimento, você começa a entender que Jesus precisava se manifestar trazendo a verdade e liberando aquelas pessoas das falsas concepções, preceitos, princípios e valores que elas carregavam. Quando Jesus ficou sabendo disso, que ele estava sendo perseguido pelos judeus, como diz versículo 3, ele saiu da Judéia e ele voltou para a Galileia. Olha aqui comigo, talvez Deus esteja pedindo que você retorne para alguns lugares. Eu sei que durante muito tempo essa casa, ela estimulou você a sair da Babilônia, e ela dizia: sai dela, povo meu. Eu sei que essa casa fez com que você entendesse que o Egito não era um ambiente habitável, um lugar que você precisava estar.
Mas quando você olha para a vida de Daniel e para a vida de José, você começa a perceber que nós precisaremos voltar em determinados lugares que carecem da manifestação da verdade, para que a falsidade seja diluída, seja destruída, seja aniquilada de uma vez por todas. Alguns de nós vamos ter que voltar para rever alguns valores das nossas pregações. Alguns de nós vamos ter que voltar para rever alguns valores da nossa movimentação, daquilo que nós pregamos nos nossos altares, da maneira com que nós aconselhamos as pessoas que nos seguem, de como nós nos relacionamos com a vida e com todas as áreas da existência. Deus impartiu com o seu Espírito uma palavra específica para inúmeras áreas sociais. Aqui existem dons, talentos, habilidades que estão enclausuradas dentro de você, necessitando ser ativadas pelo Espírito Santo nessa noite. E você precisa se alinhar com aquilo que Deus está falando para esse tempo. E de repente Jesus dá uma ordem completamente diferente daquela que ele havia dado até o presente momento. Jesus sempre disse para os seus discípulos: olha, nunca, jamais cheguem em terra de samaritanos, não se aproximem dos samaritanos, não cheguem perto dos samaritanos. Essa sempre foi a ordem de Jesus. Mas de repente, nesse trajeto de retorno às bases originais, nesse trajeto de retorno aos fundamentos originais, ele diz: importa que nós passemos pela região de Samaria. Eu quero perguntar algo para vocês nessa noite. Será que você está disposto a sair das suas zonas de conformismo e acessar novos lugares em Deus, mesmo que isso custe você sair do lugar da comodidade para mudar a sua rota? Ou será que nós estamos tão apegados às estruturas, à nossa movimentação, ao nosso status, ao nosso nome, ao que nós construímos durante anos, e achamos isso tão valioso, que isso se torna um ponto de idolatria para os nossos corações, e nós negociamos o propósito de Deus. Nós queremos que Deus realize os nossos sonhos do nosso jeito, no nosso tempo, de acordo com a nossa vontade e na força do nosso braço, mas nós não nos submetemos à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós não nos submetemos a um propósito macro, original, que está acima daquilo que nós idealizamos como vida. Será que antes de tomar uma decisão, será que antes de dar um passo, nós perguntamos a Deus, questionamos a Deus se é a vontade original dele para a nossa trajetória, para a nossa caminhada? Ou nós estamos sendo teimosos e rixosos, estamos dando murro em ponta de faca? E talvez você tenha chegado nessa convenção completamente confuso e dizendo: Senhor, é a minha última expectativa, porque eu estou cansado em dar murro em ponta de faca, eu estou cansado de bater a minha cabeça de um lado para o outro, eu estou cansado de perder noites de sono, eu estou, Senhor, sem rumo e sem direção. Pois nesta noite eu lhe digo algo: Deus está mudando a sua rota, Deus está mudando a sua rota. Você vai permanecer no caminho excelente, como diz Isaías 35, o caminho perfeito, porém a rota que ele traçou para você está sendo modificada nessa noite. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco dessa água. E os discípulos já tinham ido à cidade comprar comida. Repita assim comigo: água e comida. Hidratação e nutrição. E eu quero lembrar a vocês palavras de Jesus: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Sabe por que nós estamos experimentando morte em várias áreas da nossa existência? Porque nós não encontramos um sentido na nossa vida, porque nós estamos bebendo de outras fontes turvas, poluídas, mas nós não estamos indo na verdadeira fonte, que é Cristo. Vocês lembram do primeiro milagre do profeta Ezequiel após a subida, Eliseu após a subida de Elias?
Quando ele é chamado porque a cidade é pobre, a cidade é infértil, a cidade é improdutiva e a terra era seca, não dava nenhum alimento, aquilo que se plantava não vingava. E eles disseram: nós temos um problema aqui, nós temos um problema com a fonte. Então o profeta, ele pega um prato que significa uma estrutura pura, virgem, que nunca havia sido usada, e coloca sal, que é o equilíbrio nela, e ele deita esse sal na fonte, e então toda a cidade começa a prosperar, e todas as áreas que esse rio começa a passar, começam então a se tornar frutíferas, abundantes, plenas. As pessoas começam a usufruir de um nível de plenitude maior do que aqueles que eles haviam experimentado até ali. Deixa eu contar algo para vocês. Eu não sei se o pessoal da mídia está pronto para isso, mas joga a foto aqui para mim. Essa semana nós tivemos aqui na nossa casa Mevan um sinal profético. As coisas espirituais são discernidas por quem é espiritual. Quantos concordam? As coisas naturais e materiais são discernidas por quem é materialista e obviamente está apegado às coisas desse mundo. Eu não estou sendo dualista do ponto de vista grego, separando uma coisa da outra, mas muitas vezes nós achamos que é misticismo barato entender e interpretar as coisas que acontecem conosco. Muitos de vocês conhecem o nosso centurião, o Jean, e conhecem a Gisele, filha da pastora Dolores, que é uma das obreiras dessa casa, e o Benjamin, que já é um sinal de milagre. Essa semana ele fez algo inusitado, ele engoliu um brinquedo. E engolindo um brinquedo, como a mãe percebeu que ele não estava conseguindo engolir, porque ela tentou dar um pedaço de pão e ele vomitou. Ela tentou dar água e a água voltou. Então eles perceberam que tinha algo errado, e aí eles disseram: você engoliu alguma coisa? E ele quase que não conseguia falar, e enfim, eles pegaram uma ambulância aqui e foram para Florianópolis. E resumo da ópera: essa criança teve que fazer uma endoscopia praticamente cirúrgica para remover de dentro dela esse brinquedo. E acreditem, qual era esse brinquedo que foi removido? Que estava grudado no seu esôfago, que estava preso na sua traqueia, próxima do seu coração, impedindo que ele comesse e bebesse de forma adequada para se nutrir e se hidratar. Um bonequinho em formato de homem. Na hora que eu vi essa imagem, eu vi que o menino havia engolido um homenzinho, que os médicos tinham removido um homenzinho. Na hora Deus me disse: a minha igreja, ela está se tornando a cada dia mais antropocêntrica. Ela está levantando deuses feitos de carne e osso e se prostrando diante deles como ídolos. A minha igreja está criando falsos deuses que se encaixam perfeitamente nas suas conveniências, como era em Samaria, um lugar politeísta, onde vários deuses eram venerados. Por isso a minha igreja não está conseguindo se alimentar de mim e nem beber de mim, porque existe um homem que está no seu esôfago, na sua traqueia, impedindo o seu processo de glutição, de mastigação, para que ele possa sobreviver. Sabe o que está acontecendo conosco? Nós estamos seguindo muitos ícones, nós estamos venerando muitos nomes, nós estamos idolatrando muitas pessoas, mas chegou um momento em que nós precisamos de fato entender que o véu se rasgou de alto a baixo, e hoje você não precisa mais de interlocutores, mas você tem livre acesso à sala do trono. Dobre o seu joelho no seu quarto, no seu lugar secreto, abra as escrituras e permita que o Espírito adorne a noiva, adorne a noiva. Nós precisamos retirar de dentro de nós esses homens que ocuparam o lugar de Cristo. E a mulher respondeu: o Senhor é judeu, eu sou samaritana, como é que o Senhor me pede água? Porque judeus não falam com samaritanos. Enfim,
Se você soubesse o que Deus pode te dar, e que você está pedindo água, você pediria: e eu lhe daria a água da vida. Sabe o que acontece? Nós nos contentamos com muito pouco. Nós achamos que Deus está nos abençoando porque nós conseguimos bens, promoções, status, fama, glória, seguidores, lugares de ostentação. Aí nós achamos que essa é a aprovação de Deus. Eu quero lhe dizer, eu não sou absolutamente nada contra esses fundamentos, eu não sou absolutamente nada contra esses rudimentos, mas eu sou contra a substituição dos fundamentos verdadeiros. Nós não podemos negociar a verdade nesse tempo. Nós não podemos entregar o nosso coração de bandeja, a nossa cabeça de bandeja. Se nós somos aqueles que estão sendo levantados e preparados para edificar um tempo de transicionamento, nós não podemos perder o tempo de Deus, a movimentação do céu. Existe um movimento na eternidade acontecendo e nós precisamos entrar dentro dele. Você pode ter muitas riquezas, você pode ter muitos bens, você pode ter muitos seguidores, você pode ter muito status, fama, e você pode desfrutar e usufruir plenamente disso, mas não se esqueça do seu papel como alguém que precisa vivenciar na íntegra o propósito de Deus para a sua vida e não o seu propósito na vida de Deus. Os nossos vetores estão trocados, as nossas setas estão trocadas. Mas ele diz o seguinte: o Senhor não tem balde para tirar água do poço. O poço é fundo. Como é que o Senhor vai conseguir essa água da vida? Olha só a pergunta dela. E ela ainda continua dizendo: nosso antepassado Jacó nos deu o poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo. Sabe o que acontece? Você está frequentando inúmeras imersões, você está pagando fortunas para participar de determinadas palestras, você está indo para retiros, você está indo para conferências, você está indo para uma série de eventos, achando que essas pessoas, que esses homens vão trazer a resposta que somente Deus tem para a sua vida. Eles podem sim ser usados como uma ferramenta de Jesus, de Cristo, se eles estiverem alinhados com a eternidade e entenderem o que é levar uma vida no Espírito. Eles podem tocar na área da sua vida que mãos humanas não alcançam, que é a divisão da alma e do espírito e juntas e medulas por meio da palavra. Porém, nós não podemos substituir uma visitação especial de Deus no seu lugar íntimo e secreto por essas situações que acontecem. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos morrendo de sede, nós estamos sedentos, porque nós estamos bebendo de uma água do poço que nós temos que voltar todos os dias, ao meio-dia, com o sol a pino, para fazer formação após formação, até chegar numa determinada dimensão que agrade a Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você vai precisar todos os dias, ininterruptamente, buscar água no poço para saciar a sua sede da alma. Você vai ter que todos os dias, incansavelmente, descer o seu balde até o lugar onde a água fresca está. Você todos os dias vai cansar o seu braço, na força do seu braço, na sua astutícia, para rodar a manivela até que o balde desça a água. E depois então, você vai ter o retrabalho de puxar o balde de novo, enchendo o cântaro, para conseguir levar água a quem precisa. Porque você está trabalhando na alma, você não está trabalhando no espírito. Você está trabalhando na psique, mas você não está trabalhando no espírito. Você está trabalhando nos sentimentos, mas você não está trabalhando no espírito. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará uma fonte que jorrará para a vida eterna. E sabe o que nos engana?
Nos engana porque ficava perto das terras que Jacó havia dado ao seu filho José. Você sabe qual é a importância, a relevância disso do ponto de vista judaico? Jacó aqui era a concretização do legado do pai Abraão, da continuidade do seu filho Isaque. Era aquele que lutou com Deus no vale e teve o seu nome transformado. José é uma figura aqui, o filho de Jacó, que foi uma chave de provisão para um tempo de escassez e de fome. E ela estava todos os dias indo naquele poço, porque ela achava que aquele poço seria a provisão para a vida dela. Ela estava todos os dias indo naquele poço, porque ela achava que massageando o seu ego, ela achava que fazendo cócegas emocionais, ela achava que adulando os seus sentimentos, ela ia chegar em algum lugar. Sabe onde ela chegou? Em ter 5 maridos, e o que ela tinha não era dela. O número 6, biblicamente, fala do 6º dia, o dia que o homem foi formado. Então ela estava se casando com o humanismo e não com a espiritualidade verdadeira que só o espírito da profecia pode trazer. Jacó, ele representa uma vida de quem vive no deserto. E por isso você precisa de poços, porque se a sua vida é um deserto, se a sua vida é um lugar árido, se a sua vida é um lugar infrutífero, se a sua vida é um lugar pobre, saiba de uma coisa: você vai precisar sim furar poços, e vai ter que beber deles por gerações e gerações. Inclusive seus filhos e seus netos vão ter que trazer sobre as suas costas, sobre os seus ombros, um fútil legado que você vai deixar para as futuras gerações. E ela faz isso ao meio-dia. Você sabe o que significa o meio-dia? Meio-dia foi justamente no momento da crucificação que os céus se encheram de uma tempestade turbulenta. Foi o momento que os céus se obscureceram e que a terra tremeu, o ambiente ficou turvo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: enquanto você estiver trabalhando a sua alma somente no campo da sua alma e não tiver uma conexão com o Espírito, deixa eu lhe dizer uma coisa: você terá uma visão turva, você olhará para o céu e não verá esperança, não verá socorro, porque o lugar vai estar tempestuoso, o lugar vai estar confuso, o lugar vai estar te deixando perdido. Deus está nos chamando, porque a Bíblia diz ali que Jesus estava cansado. Ah, como a Bíblia é maravilhosa. Diga assim comigo: a palavra de Deus é maravilhosa. Jesus estava cansado, gente. O esforço da religião é transformar homens em deuses. Porém, Deus se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. Deixa eu lhe dizer: se você continuar lutando na força do seu braço, o cansaço virá, o burnout virá, a depressão virá, a confusão virá, o medo virá, a ansiedade virá, porque você está tentando modelos paliativos de algo que parece ser a verdade, mas não é. Então Jesus estava cansado da viagem e ele se senta no poço, e agora ele quer algo diferente. E ele diz: mas virá o tempo, e que de fato chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Repita comigo: em espírito, mais alto, em espírito e em verdade. Essas duas palavras precisam ser como um selo no nosso coração. Quando a sua alma quiser gritar e falar mais alto, quando os seus pensamentos confusos quiserem te fazer perder do rumo que Deus traçou para a sua vida, quando o medo bater a sua porta, quando a ansiedade vier, quando a sua carne quiser falar mais alto, pelo dinheiro, pela fama, pela prostituição, pelos vícios, você precisa lembrar que você adora não na carne, você não adora somente na alma, porque essas coisas são passageiras, são efêmeras, são rasas, são fugazes, mas você adora num nível mais excelente. Você acessou um lugar no reino do Espírito. O
seu espírito foi dilatado, o seu espírito foi destravado, e agora a própria voz de Deus ecoa no seu coração, trazendo a você direcionamento para que você construa algo fundamentado em Cristo, como um sábio construtor, remindo o tempo. Quantos de nós estamos há anos e anos fazendo a mesma coisa, e nós não estamos encontrando fruto nisso? O fato é que nós estamos fazendo na força do nosso braço. E aqui existem 3 papéis. Repita comigo: 3 papéis. O primeiro deles é Jesus. Diga assim: eu preciso ser parecido com Jesus. Amém? Quantos aqui precisam se tornar a cada dia mais parecidos com Cristo? Que o caráter dele seja impresso em nós. Amém? Porém, alguns de nós nos identificamos tanto com Cristo, achando que estamos levando as boas novas do Evangelho do Reino, mas enxertado com uma série de situações que estão contaminando a água que realmente vai hidratar e a comida que realmente vai nutrir, que nós nos tornamos protagonistas. E Deus não precisa de substitutos, Deus deseja representantes. Você não foi chamado para ser Deus, nem na sua vida e nem na vida de ninguém. Você foi chamado para depender de Deus, para que o seu casamento seja transformado, para que os seus filhos tenham um futuro, para que a sua vida financeira seja alterada, para que as áreas da sua vida sejam conduzidas pelo Espírito. Outros de nós, talvez lendo esse texto, nos identificamos com a mulher samaritana. Essa igreja que se deu em casamento até o 6º homem, por conta de uma busca incessante da alma, por conta das nossas carências mal resolvidas do passado. Nós ainda estamos vivendo por necessidade, por conveniência, apenas como consumidores. Eu, quando olho para vocês aqui nesta plateia, eu não enxergo cada um de vocês como consumidores do Evangelho, mas eu os enxergo como homens dons, como Efésios capítulo 4 versículo 11 diz: dados à igreja. Você foi um presente dado à igreja de Cristo. Você carrega a resposta que ninguém mais carrega. Você carrega uma unção única, específica, que é somente sua. Você pode acessar lugares eternos, lugares espirituais, lugares inefáveis, como Paulo acessou. Se você não acredita nisso, então o que dizer da visão de Apocalipse tida por João? O que dizer de Paulo, que foi ao 3º céu? O que dizer dos profetas que tiveram uma visão clara da glória de Deus? Agora em Cristo, por meio da cruz e do seu sacrifício, isso está disponível a cada um de nós. Nós não precisamos elevar ninguém acima da pessoa de Cristo, porque Ele ainda continua sendo o Senhor da igreja, o Senhor das nossas vidas, o nosso Pai, o nosso amigo. Então, pastor, se eu não posso ser Cristo, se eu não posso ser a samaritana, quem eu sou? O poço. Só que o poço, ele é útil. Talvez aquela mulher tenha deixado o cântaro ao lado do poço, mas ela tenha que ter voltado no outro dia para encher o seu cântaro novamente d'água. Porque o que vem de nós é limitado, é falho e é talvez inútil. Quando nós geramos isso na força do nosso braço, de acordo com a nossa capacidade humana, mas nós não dependemos única e exclusivamente do Espírito Santo de Deus. E olha só o absurdo que ela fala para Jesus. Ela diz: o senhor não tem um balde para tirar água? O poço é fundo, sabia? O senhor não trouxe, não se preparou? Como é que alguém vai conseguir a água da vida se tem esse tipo de pensamento? Nós precisamos entender
que mesmo aquele poço de Jacó que foi dado a José sendo um algo sagrado, milenar, que era um conhecimento profundo, que trazia nas entranhas, nas raízes daquela cultura, algo muito especial, e que havia sido dado a José. Entenda, ele ainda assim não consegue suprir a demanda da sociedade adoecida que nos procura todos os dias. É ou não é verdade? Porque se você estiver desligado do Espírito Santo, você é como uma tomada desplugada. Você vai ser como o sino que apenas retine. Você vai se tornar apenas um eco e não uma voz. Agora existe algo diferente aqui. O poço pode ser outra coisa. Diga assim comigo, me fala, Jackson. O poço, ele pode ser o lugar de encontro. A sua vida pode ser o lugar de conexão. O seu coração pode ser essa biosfera espiritual que aguarda as pessoas perdidas para terem as suas vidas transformadas e mudadas. Você pode ser esse ambiente espiritual onde um mundo carente, que já se casou com vários maridos, já se deu em casamento, ele precisa encontrar o Messias revelado. Você é um portal eterno. Você é a porta de entrada para que o Rei dos Reis acesse todas as camadas e esferas da sociedade mundial. Mas durante muito tempo eu dei água para muita gente, ajudei muita gente com a minha capacidade. Tudo bem, troféu joinha para você, aplausos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz assim, que depois de tendo feito tudo certo, ainda sejamos vistos como servos inúteis. Precisa haver no nosso coração uma humildade de reconhecer que aquilo que nós carregamos não é nosso, é dele. Aquilo que nós somos não diz respeito à nossa capacidade, mas sim à graça dele que foi derramada sobre nós. Não diz respeito à força do nosso braço, mas aquilo que ele proveu na cruz do Calvário para a transformação da nossa vida. Então a nossa única tarefa aqui é criar um ambiente de encontro com Jesus. Levante suas mãos aos céus e diga assim: eu sou um ambiente de encontro com Jesus. Quem me dá mais um tempo? Abra comigo Gálatas 1, 6 a 12. Maravilho-me que de tão depressa passasseis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, Paulo está dizendo assim: eu estou perplexo, vocês conseguiram sair da graça do evangelho para uma outra coisa que eu não sei o que é, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, olha só a seriedade, vos anuncie um outro evangelho, além daquele que vos tenho anunciado, isso será anátema. Assim como já lhe dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele nos constrange a não julgarmos ninguém na carne, mas avaliarmos e percebermos o que essa pessoa carrega no espírito. Essa habilidade profética está derramada sobre cada um de nós. Gálatas 1, ela é o suprassumo do que nós estamos falando nessa noite. Por quê? Porque existe um evangelho que está apontado para o homem, enquanto o verdadeiro evangelho do reino, ele é apontado única e exclusivamente para Cristo. As mensagens dos nossos altares hoje pervertem a graça de Jesus. Então quer dizer, pastor, que está tudo errado? Não! Cada coisa tem o seu devido lugar, cada coisa tem o seu ambiente propício.
Você nunca vai deixar de ser humano, você nunca vai deixar de ter os seus pés na terra. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: essa mescla que estão oferecendo para você de humanismo, recheando o evangelho de Jesus, está contaminando o pacto que ele fez com a sua vida na cruz. Os rituais eles só mudaram. Gálatas aqui é uma carta veemente do apóstolo Paulo, trazendo diretivas muito precisas daquilo que precisava ser mudado. Ele está dizendo o seguinte: olha, tem gente entre vocês que estão dizendo que se vocês não se circuncidarem, não passarem pelos rituais judaicos, vocês não vão ser livres. Não! Precisamos limpar a nossa teologia de dogmas humanos, naturais, porque a sabedoria da terra, ela é diabólica, ela é terrena. Existe um nível maior, não se contente com pouco. Esse tipo de doutrina vai dizer que Jesus é fraco, que Jesus é insuficiente, que Jesus não tem todas as respostas, vai dizer que Jesus é um falho, que Jesus erra, que Jesus já era. Então cuidado com os enxertos. Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer assim: cuidado com os enxertos. Que tipo de evangelho você tem vivido? Um evangelho puro e simples? Ou o evangelho de Jesus mais a sua intelectualidade? Jesus mais um treinamento? Jesus mais uma programação neurolinguística? Jesus mais um dogma escrito num contrato social de uma instituição religiosa? Jesus mais um processo de libertação? Jesus mais as obras do seu braço? Jesus mais o seu padrão ético e moral e comportamental? Jesus mais o seu dízimo? Jesus mais a frequência num culto? Então tudo isso está errado, pastor? Não, tudo isso é excelente. Só que não ponha outro fundamento. Não substitua na força do seu braço aquilo que é fundamental, aquilo que é rudimentar. Meu Deus, põe a mão na sua cabeça assim comigo e diz assim: meu Deus, onde é que nós estamos que a gente não consegue ver que nós como igreja temos todas as respostas para ministrar todas as mazelas da sociedade? Você deveria se levantar para discipular a sociedade, mas não, sabe o que você faz? Você sai da sua comunidade de fé, do seu quarto secreto, do lugar da adoração, e você vai para outros lugares procurar enxerto, para encher o seu sermão de culto de domingo, para ficar mais interessante para os homens e mulheres cobiçosos e ambiciosos que te ouvem. Você está melhorando o Adão caído, você não está ativando o Cristo ressuscitado. Melhore, se aprimore, estude, se reveja, se refaça, se reconstrua. Existem muitas ferramentas incríveis. O Logos, a ciência, ela foi disponibilizada pelo Espírito para esse tempo como uma ferramenta, sim. Mas pare com esse papo de uma mentoria revolucionária, de uma imersão épica, de uma experiência transformadora. Sabe por quê? Isso está protagonizando as necessidades, cobiças e ambições de um povo que só está interessado em Deus pelo que Ele pode dar e não pelo que Ele é. Eu tenho recebido através do GPC inúmeros homens e mulheres de negócio que, ao invés de colocar Jesus como a base da sua vida, têm colocado o dinheiro como prumo da sua existência. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você quer ser iluminado, ou seja, você quer queimar e arder de paixão por Cristo, ou você quer ser um spot luminoso? Porque spot luminoso a gente consegue de graça para você, tem lá na Vinde, ó, no stand. Escolha o que você quer ser. Homens e mulheres de Deus são uma espécie rara. Homens e mulheres que ouvem ao céu são uma espécie em extinção.
E como eu clamo nesses dias, por homens e mulheres de Deus, por pessoas que ouçam o céu, porque está na hora de nós pararmos de apontar para nós mesmos e começarmos a apontar para o Messias. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa: não existe nada mais revolucionário do que o encontro com Ele. Não existe nada mais épico do que ser tocado pelo Espírito Santo. Não existe nada mais transformador do que morrer para você mesmo e para esse mundo e viver exclusivamente para o destino profético que Ele te confiou. Não adianta, a graça ainda continua sendo a morte substitutiva de Cristo. E eu não estou falando de uma graça licenciosa, permissiva, liberal, complacente, descomprometida. Não, eu estou falando de uma graça que vai produzir em nós sabedoria divina. Os livros não vão poder dar, mas a revelação vai te levar a acessar, vai te levar a cultivar os valores do reino. E deixa eu lhe dizer uma coisa: a base de Jerusalém era um templo religioso, a base de Grécia e Roma era um fórum onde homens se achavam no direito de julgar o futuro das pessoas. Mas os valores que são inspirados em Cristo só são aprendidos na cruz do Calvário. Nós ainda queremos um evangelho de facilidades, nós queremos um evangelho sem cruz, nós queremos uma cruz ortopédica, ergonômica, que se adapte às nossas necessidades e conveniências, e estamos batendo em várias portas buscando isso. Não, o evangelho não é uma recompensa para os justos, o evangelho é um presente para humildes e arrependidos culpados. E deixa eu dizer uma coisa: se você tem alguma expectativa em mim nessa noite, zere o cronômetro, resete o cronômetro, porque eu não posso dar nada para você. A expectativa do seu coração precisa ser a expectativa do Senhor. E sabe onde é que a graça se manifesta? Você sabe onde é que a presença de Deus se manifesta? Onde o espírito da profecia invade, onde existem pessoas humildes e arrependidas por suas culpas. Cuidado com o humanismo secularizado que enxertou o seu evangelho, as suas doutrinas comportamentais. Deus não quer mudar o seu comportamento, Deus quer mudar a sua natureza. A sua reforma não é só no jeito que você vive, mas é na sua essência. O humanismo secular está cheio de pensamento filosófico estoicista. Nós precisamos mudar a nossa linguagem. Sabe por quê? Nós precisamos de uma linguagem do reino. E eu falo isso para vocês de conhecimento de causa. Sabe por quê? Porque de ontem para hoje vocês viram um ex-traficante dessa cidade que se tornou um apóstolo proeminente das nações, sem ter lido e se capacitado com livros de autoajuda. Eu vejo o apóstolo Juscelio, que não assiste nem jornal para saber a notícia que está rolando, mas quando ele pega o microfone, os céus se rasgam e a presença da glória inunda aquele ambiente. Eu estou falando de um Fernando que não lê outro livro a não ser a Bíblia, mesmo sendo um teólogo formado internacionalmente. Eu estou falando dos amigos que eu caminho, de um Ulisses que sabe o que é um amor prático de verdade e não precisa de uma mensagem eloquente para tentar convencer seu coração. Eu estou falando do ambiente da biosfera que eu vivo, e eu quero dizer que isso não é disponível somente para mim, e isso está disponível também para você. Isso está acessível a você. Pare de cultuar o ego, pare de ter o homem como centro. Comece a sair da sua superficialidade teológica. Eu chego a ter vergonha de tantos absurdos. É um misticismo gnóstico que as pessoas chamam de profetismo, que chega a dar vergonha. Chega de institucionalismo, de hierarquia. Está na hora de você se conectar com as bases de todas as áreas sociais.
Está na hora de você governar servindo. Está na hora de você abandonar a sua própria carne e entrar no corpo de Cristo para se tornar não uma entidade privada, mas nem uma entidade pública, mas um ser divino, um ser celeste, porque um pouco menor do que os anjos Ele nos fez, e de glória e honra Ele nos coroou. E muitas vezes nós desvalorizamos esse lugar, porque nós fomos assentados com Cristo em dimensões e regiões celestiais. Os seus pés caminham sobre as estrelas, você sabia? Você está assentado com Ele em lugares de autoridade, sobre principados, potestades, hostes da maldade. Por isso entenda, pare de ter um evangelho enxertado pelos deuses gregos e comece a buscar o Deus único e verdadeiro. Enquanto a religião deu as mãos para o Estado, enquanto a espiritualidade se tornou um nicho de mercado lucrativo para os lobos, existe um discurso que se tornou muito perigoso nos altares da nossa igreja, que é originado pelo humanismo. Sabia que muitas das coisas que você prega são inspiradas em ideologias totalmente corrompidas, ateístas? Eu posso citar Karl Marx, que diz que o homem é uma deidade suprema. Há o absurdo de pessoas dizerem que você é Deus. Não, você não é Deus. Você não é a quarta pessoa da Trindade. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Nietzsche disse que Deus estava morto e que nós éramos protagonistas da nossa própria vida. Onde foi parar a dependência de Deus? Tem coisas que Deus não vai fazer por você, eu sei. Tem coisas que vai precisar de uma decisão alinhada do seu coração. Existem passos que só você vai precisar dar na sua caminhada e que dizem respeito à sua responsabilidade com aquilo que Deus entregou. Agora vem aqui. Onde está a nossa fé inabalável no improvável e no impossível para acessarmos lugares espirituais? Freud, ele dizia que a religião era um delírio em massa, um surto coletivo. Você acha que nós reuniríamos nesses dias quase 60 mil pessoas para ensinar essas pessoas a terem um surto coletivo, meu irmão? Você acha que a nossa cabeça, ela está onde? Em conduzir as pessoas com manipulação de massa, de agarrar você pelas suas dores, pela sua escassez, ou pelas suas necessidades, ou pelas suas alegrias. Tem inclusive estratégias de marketing que tentam fisgar as pessoas pelos 7 pecados capitais, e o mais vergonhoso é que crente cai, porque não matou a carne. Dawkins, como reverenciado Dawkins, disse que a fé era uma doença mental, um transtorno psicótico. E aí é que surgem as teses contra a igreja de Cristo. Os nossos discursos hoje, repita assim comigo: eu preciso tirar o ego do centro do universo e entender que o centro da vida ainda é Cristo. Só que sabe o que aconteceu com a gente? Nós nos desfocamos e nós nos despersonalizamos. O mundo olha para nós e não nos enxerga mais como os cristãos de Cristo. Nós somos a geração da autoimagem. Nós somos viciados em selfie, em tirar fotos de si mesmo para poder olhar para si. Nós somos a geração do autoconhecimento. Nós somos a geração da autoajuda. Nós somos a geração da autopreservação. Nós somos a geração do autodesenvolvimento. Até para dar fim na vida existe o autossuicídio. Onde nós vamos chegar? Os pastores estão perdendo a habilidade de pregar as escrituras nos púlpitos. E olha que escritura é uma fonte inesgotável, porque revelação nunca vai faltar. Mas sabe o que acontece? Nós queremos ter o nosso nome estampado
Nós queremos ter o nosso nome veiculado, nós queremos ter os nossos vídeos partilhados, nós queremos ter os nossos livros em best-sellers, nós queremos alcançar altos níveis. Deixa eu falar, não existe problema nenhum com isso, desde que você dê a glória a Cristo, que é dele, e não roube a glória que é dele, porque ele diz: eu não divido a minha glória com ninguém. Sabe por que você vai atrás desses enxertos para o seu evangelho, para o seu sermão de domingo? Porque você quer uma revelação que impacte as pessoas. Não, querido, flua no Espírito. Deixe ele ser o seu condutor. No altar da sua igreja, abra a Bíblia e pregue a palavra. Parece que para algumas pessoas a mensagem do evangelho se tornou insuficiente. Está difícil competir, né? As pessoas, elas querem viver bem aqui na terra, mas elas não estão vislumbrando o reino vindouro do Messias. Elas não estão preparando a sua vida para aquilo que está por vir. Eu não sei qual é a sua escatologia, mas a minha diz que eu preciso me preparar para governar aqui. Porém, nós estamos usufruindo de tudo aqui, desfrutando de tudo aqui, mas nós não estamos colocando o nosso coração naquilo que está por vir. Porque nós queremos um evangelho que nos ensine a usufruir dos recursos que o mundo pode dar. Coração de consumidor, não coração de adorador. Deus está dizendo: é em espírito e em verdade. Repita comigo: espírito e em verdade. A esperança de um cristão moderno é tão pequena. A esperança de um cristão moderno é tão imediatista. A esperança de um cristão moderno é tão materialista. Nós oramos até o joelho ralar, nós jejuamos até a barriga secar, nós devocionamos até que a cabeça fique confusa, mas somente por questões da alma, não por questões do espírito, não por direcionamento. E a linguagem das escrituras, ela não é uma linguagem de reforma. Repita comigo: a linguagem das escrituras não é uma linguagem de reforma, é uma linguagem de morte. Qual foi o momento da sua conversão que você não entendeu que você deveria morrer para você mesmo e nascer para os projetos de Deus? Para aquilo que Ele fez na cruz pela sua vida. Então tenha cuidado com os métodos, eles não são ruins, mas eles podem defraudar o que Deus está te entregando de forma pura. Eles podem poluir a água e você tornar a ter sede. Não dê a isso mais moral do que isso merece. Existem ótimos meios e ferramentas, vão despertar você, vão desenvolver você, vão destravar você em habilidades incríveis. Eu mesmo, Paulo está aqui com a esposa, já fiz o método CIS. Eu, Roberta, Giba, já fizemos o método CIS. Qual o problema nisso? Nenhum. Mas não tem nenhuma outra revelação como o Cristo ressuscitado que vá substituir o meu amigo Paulo Vieira. Ele é importante, ele é relevante, ele é uma voz. Porém, Cristo ainda está acima dele. Não crie uma religião chamada coaching. Nós temos várias ciências humanas que nos ajudam, mas elas não podem nos substituir. Sabe por quê, meu irmão? E eu já estou indo para o final. Quando a igreja se adequa ao mundo, ela perde a força. Porque nós estamos nos casando com o espírito dessa era. E quando a igreja se casa com o espírito dessa era, ela fica viúva. Jesus ainda está vivo, e Ele é a resposta que nós procuramos, Ele é a fonte da vida. O Cristo ressuscitado contém tudo o que nós precisamos. Nós precisamos nos desenvolver através do tempo e nos adequarmos ao tempo de Deus. Mas a igreja está regredindo para lugares que não compensam, porque nós estamos sendo chamados a nos movimentar como uma contracultura, e todas as vezes que você sai desse lugar, você fica fraco. Nós estamos enfraquecendo o novo pacto. E o novo pacto de Jesus, ele é poderoso e ele é sobrenatural. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: cuidado com os termos da moda. Eu sou espiritualizado, mas não sou religioso. A palavra religião, ela significa religare, é uma conexão entre o seu coração e o coração de Deus. A fé,
ela diz que Deus é Pai. A religião, ela vai dizer que Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. A espiritualidade diz que Deus me fez um Deus. E deixa eu lhe dizer uma coisa: nós precisamos entrar num novo lugar em Deus. E eu quero encerrar com você de pé. Fique de pé comigo e abra a sua Bíblia. Se você não trouxe, pode ler no telão. Ezequiel, capítulo 1, do versículo 14 ao 21. E os seres viventes corriam e voltavam, à semelhança de um clarão de relâmpago. Eu vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança em seu aspecto. E a sua obra era como se estivera numa roda dentro de outra roda. Repita assim comigo: Deus está mudando os tempos e as estações. E só há 2 formas de nós expandirmos essas rodas. Repita assim comigo: está nas nossas mãos, debaixo da unção profética, expandirmos a movimentação do céu para a terra. Entenda que são elipses, rodas dentro de rodas, o que configura alianças entre Cristo e a igreja. E quando nós estamos falando sobre os 4 seres viventes, nós não estamos falando teologicamente somente sobre os 4 evangelhos, mas nós estamos falando sobre 4 unções específicas que vão ser definitivas e decisivas para o grande avivamento que já está chegando. E deixa eu lhe dizer uma coisa: existem muitas pessoas que são de modalidade. Repita assim comigo: modalidade. E se você é essa pessoa, eu quero que você levante a mão. Eu vou ler para você, e se você se identificar, eu quero que você levante a mão. As pessoas de modalidade, elas vão trabalhar em comunidades de fé convencionais, perpetuáveis com um legado. São geralmente profetas e mestres. Dentro de Atos capítulo 13, no fator Antioquia, eles trabalham para o desenvolvimento e para a ativação. Quantos aqui se identificam com isso? Agora nós temos a sodalidade. Repita comigo: sodalidade. É uma outra forma de nós encontrarmos quem nós somos. Essas pessoas, elas precisam ser ativadas, porque elas foram chamadas para mudar a biosfera. Elas foram chamadas para transformar ecossistemas. Elas são pessoas interdependentes. Não adianta você querer prender e amarrar, porque elas não foram feitas para ficar amarrada num toco como um animal de carga. Elas têm base liberal, como se elas fossem o vento. Elas foram chamadas para se movimentar. Elas precisam de autonomia para tomada de decisão. O estilo de vida delas é alternativo. Elas visam alcance de alvos que são inalcançáveis naturalmente falando. Por isso que elas precisam de uma dimensão espiritual maior, porque elas precisam viver no sobrenatural, nos milagres, nos prodígios, nas maravilhas, porque elas vivem uma missão que é diferente de uma dimensão local. Elas precisam pensar fora do aquário. E daí eu estou falando dos apóstolos, dos profetas de ofício e dos evangelistas desse tempo. Quantas pessoas se identificam com isso? No domingo pela manhã, eu levantei com um quadro quase que patológico de síndrome do pânico. Quem já teve síndrome do pânico aqui? A minha boca estava seca, o meu coração estava disparado, e eu estava com a respiração ofegante, e eu coloquei a mão na minha esposa do meu lado, e eu disse assim: Josi, eu estou passando mal, tem alguma coisa acontecendo comigo. Mas no mesmo instante que eu coloquei a mão nela,
o Senhor me deu uma visão aberta. Eu vi um altar de sacrifício com uma espécie de um ninho, onde havia um cordeirinho sacrificado, imolado, todo ensanguentado, e aquele sangue corria. E uma voz me disse do céu: o cordeiro já foi sacrificado. Eu quero que você repita assim comigo: o cordeiro já foi sacrificado. Sabe o que isso quer dizer? Que tudo já está pronto nele, que ele é a fonte inesgotável de vida eterna, que todo o pleno conhecimento da verdade habita nele, que não há outro evangelho a não ser aquele que foi ensinado por ele enquanto homem, que essa é a revelação do céu para a terra, e que basta que você nasça de novo da água e do Espírito e se aproprie da sua identidade ministerial e espiritual, e comece a fluir em lugares que você nunca imaginou fluir antes. Há uma dimensão aguardando por você, há um lugar, um nível, uma esfera que você precisa adentrar nessa noite, mas você vai precisar mudar a rota. Já está tudo pronto. O cordeiro foi sacrificado. Feche os seus olhos. Deus me disse, como disse o Juscelio, a gente tem muito temor em dizer isso, que essa convenção seria uma colisão apostólica e profética, e que haveria uma expansão e uma debandada de muitos homens e mulheres alinhados com a eternidade, que iriam causar revolução nos lugares para onde eles iriam voltar. Você veio atrás de algo que nós temos para te oferecer, mas deixa eu lhe dizer, já está tudo aí dentro de você. Ele pôs a eternidade no coração do homem. Só basta que você entre nesse lugar, e é fácil, e é simples. Não precisa pagar pedágio, o acesso é livre. Portanto, existe bastante espaço aqui na frente. E se você está afim de mergulhar no verdadeiro e genuíno evangelho rudimentar, se você estiver afim de receber a revelação genuína do novo pacto estabelecido na cruz do Calvário por Cristo, você é o convidado para sair correndo do seu lugar e vir aqui à frente. Deus tem mais para você. Deixa eu lhe dizer, eu estou numa casa nova, eu estou com um carro novo, eu estou com um filho matriculado, eu estou com uma esposa linda, maravilhosa do meu lado. Mas eu quero lhe dizer, eu sou contente com todas essas coisas, mas eu não estou satisfeito, porque eu sei que tem mais. Há lugares que eu posso entrar, há lugares que eu posso chegar, que estão dentro de mim, e cabe a mim nessa noite tomar essa decisão. Por isso, mude a sua rota. Diga, declare com a sua boca, diga: Senhor, eu quero mudar a minha rota. Senhor, muda a minha rota. Senhor, muda a minha rota. Me leva para os lugares que o Senhor quiser. Faça da minha vida o que o Senhor quiser. Vai ser doloroso, muito doloroso. Você vai ter que se desvincular de muitas pessoas e muitas coisas que você ama e que você colocou o seu coração. Mas essa é uma noite de desligamento. Eu vejo anjos cortando um cordão umbilical natural e religando você ao fio de prata estabelecido na eternidade, conforme declara Eclesiastes. O Senhor está me dizendo que muitas pessoas, antes de vir para essa convenção, sofreram um nível de angústia desesperador. Acharam que iriam ficar loucos, estavam desesperados. E o Senhor está dizendo para você:
Essa é a dor do parto. Você está gerando o projeto original. Não é a sua vontade, não é o seu querer, não é o seu tempo. O seu corpo não te pertence, a sua mente não te pertence, a sua alma não te pertence. Você fez uma escolha, entrega, imparcial, irrevogável, intransferível. Você é propriedade exclusiva dele. Levante as mãos ao alto. Eu vejo um rio chegando nesse lugar, um rio de águas vivas. Essa é uma noite de cura física, de cura mental, de cura emocional. Essa é uma noite que o Senhor vai filtrar e limpar todos os princípios, valores e conceitos ultrapassados que você enxertou na mensagem original do Evangelho. Hoje Ele está te levando novamente para o lugar da origem. É maravilhosa uma casa, é maravilhosa uma conta bancária, é maravilhosa uma viagem. É lindo, é desfrutar, é um sonho, mas não é só isso. Tem que ter mais, tem que ter mais, tem que ter mais, tem que ter mais. Não é só isso, não é só isso, não é só isso. Existem nações esperando por você.